audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 2. Seção 720. Descobrindo a história de sua psique. Explorando o mundo dos sonhos você mesmo. Medos e paisagens de sonho tempestuoso. Boa noite. Agora, se você levar uma câmera física com você hoje e tirar fotos enquanto faz suas tarefas, caminha ou conversa com amigos, então terá preservado cenas nas atividades do dia. Seu filme, porém, só tirará fotos de hoje. Nenhum ontem ou amanhã aparecerá de repente nos instantâneos do presente. O fotógrafo do mundo dos sonhos, porém, encontrará uma situação inteiramente diferente, pois ali a consciência pode capturar cenas de épocas inteiramente diferentes com a mesma facilidade com que o fotógrafo acordado pode tirar fotos de lugares diferentes. A menos que você perceba isso, alguns de seus álbuns dos sonhos não farão sentido para você. Na vida real, você experimenta certos eventos como reais, e geralmente esses são os únicos que podem ser capturados por um fotógrafo comum. O mundo dos sonhos, no entanto, apresenta uma categoria muito maior de eventos. Muitos podem aparecer mais tarde como físicos, enquanto outros tão válidos não. A câmera dos sonhos, portanto, também capturará eventos prováveis. Quando você acorda com uma fotografia de sonho em mente, ela pode parecer sem sentido, porque não parece se correlacionar com a ordem oficial das atividades que você reconhece. Você pode tomar uma decisão particular da consciência física e desperta, e essa decisão pode trazer certos eventos. Usando sua câmera de sonho, você pode, com prática, descobrir a história da sua própria psique e encontrar as muitas decisões prováveis experimentadas nos sonhos. Estes serviram como base a partir da qual você tomou sua decisão física. Há alguma sutileza necessária à medida que você aprende a interpretar as imagens individuais em seus álbuns de sonhos. Isso deve ser fácil de entender, pois se você tentasse entender a vida física tendo apenas um grupo de fotos tiradas em diferentes lugares e em diferentes épocas, seria bastante difícil formar uma ideia clara da natureza do mundo físico. O mesmo se aplica à realidade dos sonhos, pois os sonhos de que você se lembra são de fato como fotos rápidas, tiradas sobre condições variadas. Nenhuma imagem sozinha conta toda a história. Você deve escrever sua descrição de cada imagem onírica, portanto, e manter um registro contínuo, pois cada um fornece mais conhecimento sobre a natureza da sua própria psique e a realidade desconhecida na qual ela existe. Quando você tira uma fotografia física, você precisa saber como sua câmera funciona. Você deve aprender como se concentrar, como enfatizar as qualidades específicas que deseja registrar e como eliminar influências que distraem. Você sabe a diferença entre sombras, por exemplo, e objetos sólidos. Às vezes, as próprias sombras fazem estudos fotográficos fascinantes. Você pode utilizá-los em segundo plano, mas como fotógrafo você não deve confundir as sombras com, digamos, os objetos sólidos. Ninguém negaria que as sombras são reais, no entanto. Agora, usando apenas uma analogia, deixe-me explicar que seus pensamentos e sentimentos também emitem sombras, que chamaremos aqui de alucinações. Eles são bastante válidos. Eles têm um papel tão importante a desempenhar na realidade dos sonhos quanto as sombras têm no mundo físico. Eles são lindos em si. Eles adicionam a toda a imagem. A sombra de uma árvore esfria o chão, afeta o meio ambiente. Assim, as alucinações alteram o ambiente, mas de maneira diferente, em um outro nível de realidade. Dentro, as alucinações no mundo dos sonhos são como sombras conscientes. Eles não são passivos, nem sua forma depende de sua origem. Elas têm suas próprias habilidades. Fisicamente, um carvalho pode lançar uma sombra rica e profunda sobre o solo. Ele se moverá, espelhando fielmente o menor movimento da menor folha, mas sua liberdade de movimento será ditada pelo movimento do carvalho. Nenhuma sombra de folha de carvalho se moverá a menos que sua contraparte o faça. Seguindo nossa analogia no mundo dos sonhos, a sombra do carvalho, uma vez lançada, estaria livre para seguir sua própria direção. Não apenas isso,
mas haveria uma troca criativa entre ela e a árvore que a deu à luz. Qualquer pessoa totalmente acostumada à realidade interior não teria dificuldade em distinguir o carvalho dos sonhos de sua sombra brincalhona, no entanto. Assim como o fotógrafo acordado não teria dificuldade em distinguir o carvalho físico da sua contraparte na grama. Quando você, um turista de sonhos, vagueia pela paisagem interna com sua câmera mental, no entanto, pode demorar um pouco até que você seja capaz de dizer a diferença entre os eventos do sonho e suas sombras ou alucinações. Então você pode tirar fotos das sombras em vez das árvores e acabar com uma bela composição, mas uma que lhe daria uma versão distorcida da realidade interior. Então você deve aprender a mirar e focar muito bem com a sua câmera. Em seu mundo diário, os objetos têm sombras e os pensamentos ou sentimentos não. Portanto, nas suas viagens de sonho, simplesmente lembre-se de que os objetos não possuem sombras, mas sim os pensamentos e sentimentos. Uma vez que estas são muito mais vivas do que as sombras comuns e são definitivamente mais coloridas, podem ser mais difíceis de distinguir no início. Você deve se lembrar de que está vagando por uma paisagem mental ou psíquica. Você pode ficar diante da sombra de um amigo à tarde, na realidade desperta, e estalar os dedos o quanto quiser, mas a sombra de seu amigo não se moverá nem um pouco. Certamente você desaparecerá porque você diz isso. Não desaparecerá porque você diz. No mundo dos sonhos, no entanto, qualquer alucinação desaparecerá imediatamente assim que você a reconhecer como tal e disser para ela ir embora. Foi lançado originalmente por seu próprio pensamento ou sentimento, e quando você retira essa fonte, sua sombra automaticamente desaparece. A sombra física de uma pedra espelhará fielmente sua forma. Nesses termos, pouca criatividade lhe é permitida. Existe uma margem de manobra muito maior, no entanto, à medida que um pensamento ou um sentimento no mundo dos sonhos lança sua sombra maior sobre a paisagem da mente. Os humores, obviamente, existem quando você está sonhando e também quando está acordado. Fisicamente, o dia pode ser brilhante, mas se você estiver de mau humor, pode se fechar automaticamente para a luz natural do dia, não notá-lo ou até usar essa beleza natural como contraponto, que só faz você se sentir mais desconsolado. Então você pode olhar para o dia através do seu humor e ver sua beleza como uma fachada sem sentido ou mesmo cruel. Seu humor, portanto, alterará sua percepção. O mesmo se aplica ao estado de sonho, mas ali as sombras de seus pensamentos podem ser projetadas para fora em cenas das mais escuras desolação. No mundo físico, você tem dados sensoriais de massa sobre você. Cada indivíduo ajuda a formar esse ambiente exterior. Não importa quão sombrio seja o seu humor em qualquer dia ensolarado. Seus pensamentos individuais sozinhos não transformarão de repente o céu azul em céu chuvoso. Você sozinho não tem esse tipo de controle sobre o ambiente de seus companheiros. No mundo dos sonhos, no entanto, esses pensamentos definitivamente formarão seu ambiente. Paisagens de sonhos tempestuosos são, por um lado, alucinações, lançadas sobre o mundo interior por seus pensamentos ou sentimentos. Por outro lado, são representações válidas de seu clima interior no momento de qualquer sonho. Tais cenas podem ser alteradas no próprio estado de sonho se você reconhecer sua origem. Você pode escolher aprender com essas alucinações, permitindo que elas continuem, enquanto percebe que elas são de fato sombras lançadas por sua própria mente. Se você for honesto com seus pensamentos e sentimentos, então você os expressará em sua vida de vigília, e eles não lançarão sombras perturbadoras em seus sonhos. Você pode ter medo de que um filho ou companheiro querido morra de repente, mas talvez nunca queira admitir tal medo. O sentimento em si pode ser gerado por causa de suas próprias dúvidas sobre si mesmo, no entanto. Você pode estar dependendo demais de outra pessoa, tentando viver sua própria vida de segunda mão através da vida de outra pessoa. Seu medo, admitido, levaria a outros sentimentos por trás dele e a uma maior compreensão de si mesmo. Não encontrado na vida desperta, no entanto, o medo pode lançar sua sombra tênue, de modo que você sonhe com a morte de seu filho ou com a morte de outro próximo a você. A experiência do sonho seria lançada na paisagem do sonho e ali encontrada.
Se você se lembrasse de tal sonho, portanto, poderia pensar que era pré-cognitivo e que o evento se tornaria físico. Em vez disso, todo o portanto do evento do sonho seria educacional, trazendo seu medo para um foco claro. Nesses casos, você deve pensar na terrível situação do sonho como uma sombra e procurar sua fonte em sua mente. As sombras podem ser agradáveis e luxuosas, e em um dia quente e ensolarado você certamente está ciente de sua natureza benéfica. Assim, algumas alucinações dos sonhos são lindas, reconfortantes, refrescantes. Eles podem trazer grande paz e ser procurados por si mesmos. Você pode acreditar que Deus existe como um pai bondoso, ou pode personificá-lo como Cristo ou Buda. Em seus sonhos você pode encontrar tais personagens. Eles são bastante válidos, mas também são alucinações lançadas por seus próprios pensamentos e sentimentos. Sonhos do céu e do inferno se enquadram na mesma categoria, nesses termos, como alucinações. A sombra física de uma árvore testemunha a existência de uma árvore, mesmo que você veja apenas a sombra. Assim, suas alucinações que aparecem nos sonhos também dão testemunho de sua origem e dão testemunho de um objeto onírico objetivo, válido, que é tão sólido. Nessa realidade, quanto a árvore está em seu mundo. Na realidade física, existe um intervalo de tempo que existe entre a concepção de uma ideia, digamos, e sua materialização. Além disso, operam outras condições que podem retardar a atualização física de uma ideia ou até mesmo impedi-la completamente. Se não for expresso fisicamente, o pensamento será atualizado em outra realidade. Uma ideia deve ter certas características, por exemplo, que concordem com suposições físicas antes de se transformar em um evento reconhecível. Deve aparecer dentro de seu contexto de tempo. No mundo dos sonhos, no entanto, cada sentimento ou ideia pode ser imediatamente expresso e experimentado. O mundo físico tem edifícios, não nele que você fabrica. Isto é, eles não brotam naturalmente do próprio solo. Da mesma forma, seus pensamentos são produtos manufaturados no mundo dos sonhos. Eles são uma parte do ambiente e aparecem dentro de sua realidade, embora mudem de forma e forma constantemente, como os objetos fabricados fisicamente. A Terra tem seus próprios danos naturais, no entanto, e você deve usar esse corpo de material para formar todos os seus produtos fabricados. O mundo dos sonhos também possui seu próprio ambiente natural. Você forma seus sonhos a partir dele e usa seus produtos naturais para fabricar imagens de sonhos. No entanto, poucos veem esse ambiente interno natural.